Porque, de forma geral, né, quando a gente também, né, trazendo aqui para o dia a dia, não é um caminho simples, não é fácil esse caminho de desenvolvimento de uma AGI, né, chegar ao nível da AGI. E as pessoas hoje em dia acham que inteligência artificial é uma caixinha mágica, né? E aí não tem todo esse raciocínio que você construiu para explicar, por exemplo, como é o comportamento humano. Na minha visão de modelagem, consciência é tudo aquilo que você não consegue explicar. Você chama de consciência. Por que eu, nessa visão de modelagem, vou explicar por quê. Se você pegar uma pessoa que não entende nada de tecnologia, não sabe como funciona o GPT, e falar para ela que aquilo ali é um ser que pensa, e entregar para ela, ela vai acreditar. Nós somos seres finitos, né? Ou seja, por mais o nível de eficiência que a gente tem no aproveitamento de energia, há uma degradação da nossa própria estrutura ao longo do tempo, né? E a máquina, como é que ficaria isso, né? Por mais que ela não seja eficiente, será que ela vai degradar com o tempo? Enfim, tem algumas questões que quase entram mais uma vez na filosofia da coisa, né? A forma que a inteligência artificial trabalha hoje, ela está exigindo cada vez mais dados. Então, a gente vai ver nos próximos lançamentos que modelos mais poderosos, eles estão precisando de mais dados. Então, pensando em desafio que ainda não existe, mas um desafio sério da inteligência artificial geral, é a seguinte pergunta: dada que a inteligência artificial foi criada, como que o ser humano vai conseguir interagir com ela? Inteligência artificial já impacta profundamente nossas vidas, imagine o que pode acontecer quando ela atingir o nível de inteligência humana, ou até superá-la. Esse é o campo da AGI, ou a Inteligência Artificial Geral, tema do nosso episódio de hoje do Tecnocast. Segundo a Future of Life Institute, 50% dos especialistas em IA acreditam que a AGI pode surgir até 2050. Já a Stanford AI Index Report, de 2023, destaca que os investimentos em pesquisa de IA avançada cresceram mais de 600% na última década, indicando o quanto esse futuro está no radar das principais mentes do mundo. Mas o que é exatamente a AGI? Ela é mesmo possível? Como será adotada? Quais são os desafios éticos, sociais e técnicos que vêm pela frente? E o mais importante, como a Tecno já está contribuindo com pesquisas e soluções nessa área. Neste episódio, mais uma vez recebendo Davi Quintão e Gibran Raul para abrir essa conversa com um olhar técnico e estratégico para que você possa entender o que está em jogo e por que todos deveríamos estar atentos ao que vem por aí. Davi, Gibran, sejam bem-vindos mais uma vez ao Tecnocast. Hoje vou estar aqui acompanhando ao vivo, aqui nos bastidores, esse bate-papo que eu tenho certeza de que vai ser incrível, com bastantes insights. Então, fiquem à vontade, vamos conversar um pouco sobre inteligência artificial geral? Vamos sim, Méria. Obrigado aí
pela abertura, né? Então, só para quem ainda não nos conhece, né? Então, eu sou o Davi, então, sou o CEO da Tecnium, e vou estar com vocês aqui nesse episódio, né? Farei aqui um pouco da parte de entrevistador do nosso fundador e CTO, Gibran. Aí, Gibran, se você também acha que seria interessante você se apresentar um pouquinho para as pessoas, né, que estão chegando agora e ainda não te conhecem. Isso aí. Olá, pessoal. Eu sou formado em engenharia elétrica e depois, né, estou finalizando mestrado em neurociência, trabalho com inteligência artificial. Fundei a Tecnium e a gente constrói né, tecnologia, inteligência artificial pura, que é aquela que a modelagem é feita por nós. E é isso, né? Gosto muito da área, tenho estudado bastante né, o que tem acontecido, que tem evoluído nos últimos anos, e tenho acompanhado também aí, né, o que a turma aí no mundo inteiro tem trabalhado dentro da evolução da inteligência artificial. Legal, Gibran. Então, né, reforçando aqui, então o Gibran na Tecnium, né, é o nosso CTO, também fundador da empresa, né, então os primórdios aí da Tecnium ele construiu e a gente vem trabalhando em conjunto aí já há alguns anos. Aí, Gibran, aproveitando então o tema do nosso episódio aqui, né, que é sobre inteligência artificial geral, eu sei que você, né, tem explorado muito esse assunto. Nós aqui na Tecno, né, temos aí a nossa área de pesquisa, que a gente está investindo cada vez mais nela. Queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, porque existem dois tipos de inteligência artificial, de forma geral, se a gente pudesse classificar, né? A inteligência artificial estreita, né? E a própria AGI como um todo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois conceitos, a diferença desses dois conceitos para as pessoas, né? E tem muita controvérsia ainda com relação à visão do caminho e também sobre a visão de que se a gente vai ou não chegar na AGI, né? Então, se puder explicar para o pessoal esses dois grandes conceitos ainda, para as pessoas entenderem, né? Tá. Até voltando alguns passos atrás, né? Até porque a gente vê que tem muita propagação de informação né, do pessoal que não trabalha na área. Até já vi alguns pesquisadores da neurociência falando sobre o tema de modo errado, né? Primeiro, definir inteligência artificial, né? Tem um cara famoso aí que fala que não é nem inteligência nem artificial, né? Mas não é assim que funciona. Inteligência artificial é uma definição já bem antiga e foi uma nomenclatura que eles fizeram para criar máquinas que fossem capazes de reproduzir tarefas humanas. E no passado, essas máquinas reproduziam tarefas muito simples e muitas vezes mecânicas. Então, a própria roda d'água, o moinho, né, que era feito com animais e com escravos, era algo realizado por humano, que só o humano conseguia realizar. Depois criaram a roda d'água, criaram os moinhos elétricos, e aí passou a executar o papel do ser humano. Então, a definição de inteligência artificial clássica é construir soluções que são capazes de executar tarefas humanas, que antes só os humanos seriam capazes de executar. Então, essa é a definição, né, de inteligência artificial. Então, existe inteligência artificial, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que isso evoluiu com o tempo. Então, construir um moinho d'água hoje não é nada de outro mundo, né? Algo muito banal, o moinho elétrico, né, hoje. Então, o que a tecnologia é capaz de substituir a tarefa humana hoje é muito mais complexo do que antigamente. Então, os desafios hoje para a gente substituir tarefas humanas são maiores do que os desafios antigamente, de antes, né? Então, isso é a inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial, tem uma área muito específica que surgiu com o avanço da computação, que é aquela baseada em dados. Também tem relação com inteligência artificial, porque nós, humanos, aprendemos com experiência, aprendemos com interação no meio. E quando você cria modelos baseados em dados, que são modelos de aprendizado de máquina,
de forma análoga, esses modelos aprendem com o conhecimento, com a experiência, e aprendem com a interação com o mundo. Porém, a forma de representar essa experiência e a forma de representar essa interação com o mundo é a partir dos dados. Então, essas máquinas, elas têm acesso a essas representações a partir dos dados, elas aprendem a partir dos dados. Então, novamente, né, existe a inteligência artificial moderna. E o que é aprender, né? O que é aprender? A máquina, ela aprende quando ela é capaz de generalizar aquele conhecimento. Então, se eu ensino uma máquina para ela reconhecer as pessoas que entram na minha loja, digamos que eu tenho uma loja e eu coloco uma solução lá, crio uma solução para reconhecer as pessoas que estão entrando. Então, eu entro, ela reconhece que é o Gibran, o Davi entra, ela reconhece que é o Davi, a Miriam entra, ela reconhece que é a Miriam. Então, para que isso seja possível, eu entrego imagens nossas para ela e das pessoas para elas, de modo que ela seja capaz de criar associações, né? E entender que aquilo ali é um ser humano. Primeiro ela tem que entender que é um ser humano para depois reconhecer. Mas se ela aprender e ela for útil somente com nós três e eu precisar que ela reconheça outros humanos, e ela não é capaz de reconhecer, significa que ela não aprendeu, ela não foi capaz de generalizar. Ela tem que ser capaz de generalizar com informações que ela nunca viu, com dados que ela nunca viu. Para isso, existem os algoritmos e as técnicas que quem conhece a área e trabalha na área vai saber fazer, e para que garanta que a solução, que a máquina, essa inteligência da máquina, ela seja capaz de generalizar com novas informações que ela não viu. Aí a gente disse que a máquina aprendeu. E aí a gente chega na inteligência artificial específica e inteligência artificial geral. Essa máquina, que reconhece um ser humano que está entrando ali, e quem que é aquela pessoa, essa máquina, ela aprendeu e ela generaliza para aquele tipo de informação. Então, ela está habilitada somente, única e exclusivamente, para reconhecer isso. Então, se passar um camelo, ela não vai falar que é um camelo. E se passar um avestruz, ela não vai falar que é um avestruz. Ela simplesmente vai ter um erro. Ela vai falar, ou não vai falar nada, ou vai falar que é uma pessoa. Porque ela só sabe fazer isso. Né? Então, ela não é capaz de entender outros problemas que não foram treinados, né, passados para ela. Então, isso é a inteligência artificial específica. Ela é capaz de resolver restrita, né, que a gente fala. Ela é capaz de resolver problemas restritos definidos a ela, por mais amplos que sejam esses problemas restritos, né? Então, aí você pode me falar, tá, mas o GPT, ele não só me dá conselho de venda, mas também me dá conselho de psicologia e ele me dá conselho de matemática, me ensina matemática. Então, ele é geral? Não é geral. Porque os dados que foram passados para ele envolvem esses conceitos. E ele vai ser capaz de lidar com esses conceitos. Por mais que você crie algo novo, se você for discutir com ele um tema novo, né, muito novo, e que ele não tem acesso, o máximo que ele vai poder fazer é te ajudar a pensar numa linha de raciocínio dentro do que ele tem. Ele não vai chegar e falar só, o que você acha da gente criar essa nova solução, né? E essa nova solução não tiver conhecimento e informação em nenhuma base de dados dele, né? Que foi treinado. Então, isso é a restrita. Aí o pessoal pode falar assim, não, mas ele cria, ele me ajuda a ter solução quando eu penso coisas novas, ele ajuda, só que como todo modelo de inteligência artificial baseado em dados, que é o que a gente vai focar agora, ele é probabilístico. Então, ele vai falar dentro da área de conhecimento que ele foi treinado, da área que ele foi capaz de generalizar, ele vai falar com certo nível de
de certeza, né, de conhecimento sobre aquilo, certo nível de incerteza e de probabilidade sobre aquilo. Então, ele vai começar a alucinar e você vai achar que ele está tendo ideias novas, mas simplesmente ele está como se você estivesse completamente bêbado, falando coisa com coisa. Mas como ele tem uma linguagem muito boa, você vai achar que ele fala de forma convincente. E isso é a inteligência artificial específica, restrita. Já a inteligência artificial geral, até é difícil uma definição objetiva dela, mas uma das definições é, ao invés de você ter uma máquina que ela é capaz de trabalhar de forma especializada ou restrita com certos problemas, a inteligência artificial geral não, ela vai ser capaz de trabalhar com os mais diversos problemas e ela vai ser capaz de resolver, caso ela exista em algum momento, ela vai ser capaz de resolver todas as tarefas cognitivas do ser humano. E sem necessidade de criar de ter 1 milhão de modelos, cada um fazendo a mesma coisa. Então, este é um possível caminho, né? E aí tem vários pensamentos, né? Várias linhas de raciocínio em cima disso aí. Legal, Gibran. Tem umas questões, né? Aproveitando até o gancho aí que você colocou, que as pessoas normalmente não param para analisar e tem muita diferença, né? O ser humano, como por si só, né? Ele é uma máquina de coleta de informação de dados, né? Como você falou, tem muita interação com o ambiente de forma geral, e essa interação com o ambiente, nesse momento, você está coletando informação, você está aprendendo com o ambiente, né? O seu comportamento ali, as suas decisões, elas têm a ver com os dados que você coleta, de temperatura, a gente coleta com a visão, né? Com sentidos, a gente coleta uma quantidade de informação violenta, né? E que isso também nos dá o nosso diferencial enquanto inteligência, assim, por assim dizer, né? Outro ponto interessante é que o que você explicou aí para a gente, né? A questão da definição da AGI para IA restrita e tudo mais, é que uma é muito boa com tarefas e outra já começa a passar a fazer trabalhos, né? Algo bem mais complexo do que essas tarefas específicas de forma geral, né? Então, assim, algumas pessoas falam que a AGI, Gibran, né? Se for fazer uma pesquisa aí, a AGI, ela talvez não é um caminho que a IA deveria seguir, né? E até uns falam que ela é um caminho improvável, de forma geral, né? Quanto que você acha que hoje a gente está longe disso? Antes da gente entrar nas questões mais técnicas, ver as possibilidades, o quão longe você acha que a gente está hoje sobre isso? E qual que é a sua opinião, né? Você que é show da Tech, está todo momento aí estudando técnicas novas, procurando algumas informações, é um estudioso por si só. Como é que você acha que a gente está nesse caminho? Você acha que é um caminho provável? É impossível? O que você enxerga com relação a isso? É um caminho, respondendo o primeiro, é um caminho assustadoramente próximo que a gente está. Na minha opinião. Há uns 5 anos atrás, eu tinha minhas dúvidas, eu acreditava que talvez não. Porque era muito difícil fazer qualquer coisa, por mais simples que seja hoje, 5 anos atrás era extremamente difícil. Então, vou dar um exemplo. Na empresa que eu trabalhava, foi feita uma competição, um projeto para um banco de um chat, né? Hoje, um chat é uma bobagem, entre aspas, né? Quem tem o mínimo de conhecimento e usar a API consegue fazer um chat básico de interagir com a pessoa, sem muitos detalhes, dá para fazer um chat básico rápido, né? Para quem não sabe, você conversar com a máquina via texto, no WhatsApp, no Facebook, etc. Só que nessa época, 5 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, foi um grande banco que pediu esse projeto na empresa que eu trabalhava, e eles queriam, era um chat para tirar dúvidas. Na época não era simplesmente isso, mas hoje é simplesmente isso, um chat para tirar dúvida. Hoje qualquer lojinha, né, tem um outro chat. Naquela época o negócio era tão difícil que teve uma concorrência entre a empresa que eu trabalhava
Google, Microsoft e IBM para ver. Eles tiveram lá 2 meses para cada um criar o chat, e o que tivesse o melhor resultado ganhava o projeto. Quem está assistindo vai falar que é uma briga injusta, né, de Google, IBM e Microsoft disputar com a empresa mineira, mas não é para surpresa nossa, a empresa ganhou. A empresa mineira foi mais bem sucedida, porque tanto Google, Microsoft quanto IBM, todas essas, eles são bons para criar os produtos deles, eles não são bons para resolver problemas de negócio, são bons para resolver problemas gerais, né? Uhum. Então, enfim, a equipe lá de 5 pessoas bateu, né, eu gosto de falar isso, bateu lá os resultados. Eles fizeram uma solução muito engenhosa, que eles basearam no modelo pré-treinado no alemão, porque eles descobriram que a estrutura do idioma alemão, apesar de ser muito estranha, ela parece muito com o português, comparado com o inglês. E essas outras empresas que concorreram, essas grandes, eles nem se tentaram a isso, né? Eles nem pensaram de forma criativa. Eles focaram em adaptar o inglês para o português. E, assim, foi nadou de braçada, né, essa solução. Então, nessa época, as coisas davam muito trabalho para fazer. Aí, se você pensa 20 anos atrás, o negócio é 1000 vezes pior. Porém, nos últimos anos, a gente tem usado a própria máquina, a própria inteligência que é criada hoje, para nos auxiliar a criar novas tecnologias. Então, as empresas de ponta, elas têm utilizado muito. Eu não estou falando de GPT, eu estou falando antes dele. Então, vou dar um exemplo. Em 2018, antigamente era só seres humanos que criavam metamateriais. Metamateriais são materiais que não existem na natureza. Então, você quer criar uma carcaça mais resistente de um avião, quer trabalhar com um material um material espacial que pode ser submetido a temperatura alta e baixa sem degradar. São materiais novos que são criados, e eles criam lá desde o laboratório, processo de reação química, etc. Mais ou menos em 2017, com inteligência artificial foram criados 50 novos metamateriais. Não foi a inteligência artificial que criou, foram seres humanos trabalhando em conjunto com a inteligência artificial. Se vocês pesquisarem hoje, a gente está em 2025, a última informação que eu tenho é que desses 50, pulou para 20, 30 mil metamateriais que estão sendo criados por ano, com auxílio da inteligência artificial. Então, a própria inteligência está virando uma ferramenta para que o humano crie novas tecnologias, e a gente tem chegado a alguns resultados muito interessantes. E aí, já falando desses modelos de linguagem, né? E aí, só que a gente está enfrentando um problema, que é o seguinte: quando a gente vai pegar um GPT para conversar, a gente acha que ele é rápido e ele é simples, né? O leigo acha que ele é rápido e simples porque está rodando no seu navegador. Mas, para quem não é da área, quando você digita uma pergunta ali no chat GPT, esta resposta é executada em centenas de computadores de alto desempenho, porque essa informação é enviada para a internet, para uma região, um data center que tem centenas de computadores de processamento gráfico, que são esses computadores de alto desempenho que processam jogos, né, e computação científica, chamada GPUs, e eles fazem os cálculos com uma rede neural artificial que tem 1 trilhão de grupos de soma e multiplicação. Então, é como se qualquer coisinha que qualquer perguntinha boba que você faz ali, quando você aperta Enter, essa informação vai e é realizado, literalmente, 1 trilhão de somas. 1 trilhão. Somas e multiplicação. Isso não dá para fazer no computador. Só que o nosso cérebro faz 100 vezes mais do que isso. Então, o raciocínio que a gente está tendo agora para conversar,
talvez consumiria, em termos energéticos computacionais, umas 200, 500, 1 milhão de vezes mais do que a computação atual. Então, para você avançar um pouco mais, ou a turma mantém evoluindo a tecnologia com pouca eficiência, e aí você pode chegar, é possível chegar, mas você vai chegar numa inteligência que ela é extremamente ineficiente comparado com o ser humano, ou você segue outros caminhos alternativos. E aí existe um fator complicador que poucos sabem sobre o lado humano, porque a gente acha que tem o lado do bebê, da criança, que tem filho pequeno, tem criança, vai perceber que ele está sempre imitando comportamentos, você sempre observa para imitar. Mas não quer dizer que se eu jogo uma bola, se ele me vê comendo com colher, e ele vai pegar a colher e vai comer, né? Por observação. Porém, por mais que pareça que ele usou poucos dados ali, 2 ou 3 observações, tem um outro fator aí, que é o fator genético, evolutivo. Então, o domínio de controle que ele tem no braço dele, o domínio de controle na percepção, no reconhecimento de que aquilo ali é para comer, no reconhecimento que aquilo ali é um alimento que vai alimentar ele. Isso aí fez parte do processo de evolução de bilhões de anos da vida. E o que isso significa? Significa que aquela máquina humana ali, a rede, a inteligência artificial, né, ela não está somente na cabeça, ela está nas informações do DNA, da fita do DNA. Então, não quer dizer que ele está coletando e aprendendo só com aquele pequeno conjunto de dados. Ele está usando aquilo ali para fazer o refinamento. Porém, a organização do cérebro dele, todo esse processo, veio já do DNA dele. Então, por exemplo, quando a gente vê um animal na rua perigoso e a gente decide correr, a gente não aprendeu aquilo. Só que a gente corre. Mas aquele aprendizado a gente não aprendeu nessa vida, né? Mas o nosso corpo aprendeu aquilo ao longo da evolução e no processo embrionário, a expressão gênica, né, o processo de expressão do embrião, deu ordens para construir certos circuitos no nosso cérebro que vão nos proteger disso, inclusive em questões de liberação hormonal, em questão de fortalecimento muscular e etc., para enfrentar aquele perigo, por exemplo, a partir da amígdala, né, que é fugir, né? Então, isso é muito importante, porque isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso a gente observar isso na natureza, no ser humano, é uma dor de cabeça para quem está tentando chegar no nível de cognição humana. Então tem que considerar tudo isso, né? Então, esses mistérios e algumas coisas que a gente sabe sobre o ser humano, eles têm que observar isso. Aí tem a linha que foca em tentar criar uma linha de raciocínio parecida com a do ser humano, mas com a evolução, com a biológica, mas também tem outras linhas que focam em criar outras abordagens de inteligência que não necessariamente precisam inspirar no indivíduo ali, no ser humano. Legal. É importante essas coisas que você trouxe, Gibran, porque de forma geral, né, quando a gente também, né, trazendo aqui para o dia a dia, não é um caminho simples, não é fácil esse caminho de desenvolvimento de uma AGI, né, chegar ao nível da AGI. E as pessoas hoje em dia acham que inteligência artificial é uma caixinha mágica, né? E aí não tem todo esse raciocínio que você construiu para explicar, por exemplo, como é o comportamento humano. E aí as pessoas acham que simplesmente vai pegar ali um algoritmo, vai jogar algumas informações e ele vai se comportar como um ser humano, né? Uhum. E não é fácil. O processo, até esse processo de refinamento do aprendizado que já está contido no nosso DNA, isso é extremamente complexo e difícil para a gente também.
Só que nós, como seres humanos, acabamos esquecendo disso, porque às vezes isso entra no nosso automático e vira algo rotineiro, né? Então, aprender a dirigir, quem já teve aí a experiência sabe que não foi simples. Talvez para algumas pessoas é mais que para outras, mas não é simples. O próprio caminhar, né? Se manter em pé e andar. Olha o quanto que um bebê passa, olha o processo dele, né? Até chegar a esse nível. Ele anda, ele ainda, por um tempo, ele cai muito, levanta, os pais ali apoiam ele. E as pessoas hoje em dia ainda andam na rua, ainda tropeçam, caem, enfim. E o tão maravilhoso que é o cérebro humano, né? Quando a gente vai pensando, trazendo um pouco aqui para as neurociências também, né? Então, assim, o cérebro humano é uma fantástica máquina de predição, né? Então, a gente trabalha com modelos de IA aí, tem os modelos, tem a área de predição. E, assim, é uma fantástica máquina de predição, porque com esse conhecimento que já vem com a gente, está embutido no nosso DNA, mais esse refinamento que você colocou, né? Desses aprendizados nossos no dia a dia, eu, quando vejo uma chapa que eu imagino, meu cérebro prediz que ela está numa temperatura alta, eu não vou colocar minha mão, né? Então, assim, e para chegar nesse nível, a complexidade é extrema, né? É muito grande. E é uma coisa que a gente acaba não dando valor e falar, não, mas isso aí é muito simples. Agora, tenta reproduzir isso para algo artificial. Aí complica, as coisas não são tão simples, né? Mas é interessante você falar, e um ponto que é essa questão, né? É muito debatido se a questão do desenvolvimento da AGI está muito ligada ao paradigma, ao tempo, né? Então, assim, me parece, pelo seu raciocínio, pelas coisas que eu venho estudando também sobre o tema, e a gente vem conversando, está muito mais relacionado ao tempo, é quando que nós vamos chegar, se vamos chegar, né? A pergunta que a gente está tentando responder hoje. E qual caminho? Porque caminhos existem diversos, como você colocou aí também, né? Aí, fazendo um pouco também desse paralelo hoje entre inteligência artificial, neurociência, como essas coisas se aplicam, eu também estou estudando neurociências e no grupo de pós-graduação que eu participo, da pós que eu faço atualmente, a gente estava discutindo o papel da inteligência artificial e uma questão muito complexa também, que é o papel da consciência nesse negócio todo, né? Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre... A gente já conversou sobre isso no passado também, né? Eu sei a sua opinião sobre isso, sei o que você pensa, enfim. Mas acho que seria legal também trazer isso, porque o pessoal... é muito comum as pessoas falarem sobre isso, né? Até agora tem uma inteligência artificial que é consciente. Você vê aí essas fake news espalhadas, você vê essas informações sensacionalistas na internet, né? Toda hora dizendo isso. Já saiu uma inteligência artificial aí com consciência. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você tem estudado? O que você tem visto a respeito dessa conexão? E se você conseguir, aí é um desafio, né? O que é consciência? Não sei te responder essa última pergunta, não. Consciência, o que eu posso falar, o que eu entendo como consciência o que eu entendo é autoconsciência, você perceber você mesmo, né? Só que eu só consigo definir isso para mim. Eu não sei se as pessoas se percebem como eu me percebo. Então, é perceber vocês mesmos, né? Você mesmo. Para mim, é igual, agora na minha visão de modelagem, né? Na minha visão de modelagem, consciência é tudo aquilo que você não consegue explicar. Você chama de consciência. Por que eu, nessa visão de modelagem, vou explicar por quê. Se você pegar uma pessoa que não entende nada de tecnologia, não sabe como funciona o GPT, e falar para ela que aquilo ali é um ser que pensa, e entregar para ela, ela vai acreditar. E mesmo se você não falar que é um ser que pensa, ela vai entender, poxa, esse não tem jeito, ele tem uma consciência do que ele está falando de si, ele tá interagindo comigo, ele viu que eu fiz uma pergunta, ele está propondo novas análises e tudo. Ele está me instigando, né, na conversa ali, né? Ele está me instigando, ele está indo além daquilo que eu estou pedindo para ele, falando, você quer isso? Olha, não vai por esse caminho. As pessoas estão fazendo um exercício, não sei se você tem acompanhado, nas redes sociais às vezes aparecem as pessoas fazendo o seguinte exercício. Pergunta para o GPT o que ele acha de você a partir das interações que vocês dois já tiveram, né? Ele vai lá e emite uma opinião sobre aquilo, né?
Então, assim, é interessante você destacar esse processo e para as pessoas entenderem, né, exatamente o que tem por trás disso tudo. Só que aí, quando você conversa com alguém que conhece profundamente o tema, essa pessoa consegue explicar. Não, isso não é consciente. Isso aí ele está fazendo por causa disso, disso, disso. Então, para mim, é uma limitação nossa a consciência. A gente chamar as coisas de consciência, para mim, é uma limitação que o ser humano ainda tem por não conhecer profundamente o próprio cérebro, o próprio sistema nervoso. Ele chama aquilo dessa percepção. Pode ser que essa percepção seja simplesmente algo em termos de impulsos elétricos. Então, não, isso aí não é, isso aí é uma reflexão, comunicação entre circuitos, acontece isso. Então, isso seria, poderia ser definido como consciência. O problema é que a gente está dentro dela. Então, é como se o computador tentasse explicar ele mesmo. O cérebro é uma coisa, eu já vi essa colocação, não vou me lembrar por quem, mas é muito legal quando você pensa o seguinte, né? A complexidade do cérebro é tão complexo e tão interessante que ele é ele mesmo, ele estudando ele mesmo, quando você está estudando o cérebro. Ele próprio se estudando. Então, assim, o quão que isso é maravilhoso, né? Exatamente. E aí, existe uma limitação, né? Será que você consegue, estando dentro do seu corpo, será que você consegue explicar ele totalmente? É como se eu fosse capaz de explicar o universo completamente sem poder ver o universo de fora. E quem fala isso é o Penrose, que é ganhador do Nobel de Física, e ele estuda muito sobre consciência. E ele é um dos caras que fez uma modelagem, uma explicação da consciência usando conceitos da física. Uma tentativa, né? Que chama microtúbulos, que eles chamam, dentro da área de mecânica quântica lá, em pequenas dimensões, ele consegue explicar algumas coisas baseado na modelagem dele. Então, esse primeiro ponto, a consciência, para mim, é uma consequência da nossa ignorância. Eu não sei. Aí uma pergunta, né? Uma questão. Eu acredito, sim, que a inteligência social está muito próximo e é possível a gente chegar. Mas eu não sei se a gente vai conseguir entender a consciência. Isso eu não sei se a gente vai ser capaz de entender. Pode ser que a própria máquina ela seja capaz de entender e a gente não. O Penrose ele falava que a dificuldade de entender a consciência é porque a gente não consegue estar fora dela. Então esse é um ponto. Falando sobre a máquina, né? Ter consciência, para mim é o seguinte: se a gente estiver enxergando a consciência como algo extremamente complexo e que nós humanos somos os privilegiados e os mais poderosos aí, que ninguém mais é capaz de ter o que a gente tem, a máquina talvez nunca chegue. Mas se a consciência for algo banal e a gente não é capaz de explicar, mas para o conhecimento que a gente não tem acesso é algo banal, pode ser que a máquina chegue nessa consciência. Ou pode acontecer também que ela seja capaz de fingir, né, que tenha consciência, e para a gente não vai ser capaz de identificar se ela está fingindo ou não. Assim como eu posso fingir num chat com uma máquina fingindo que é um ser humano conversando com outra pessoa, e ela realmente consegue enganar, né, principalmente as pessoas mais simples. Mas a humanidade, ela pode, em algum momento, ela fingir que é isso, que é o que o Turing colocou, né? O jogo da imitação. Ele considera que se um dia a máquina conseguir enganar,
o ser humano, independente se ela pensa ou não igual a gente, ele vai considerar que a máquina pode pensar, e dentro da máquina pensar, ele está falando que alguns vão falar que aquilo ali é consciência, outros vão falar que aquilo ali é simplesmente um algoritmo, uma técnica que permitiu com que a máquina tivesse esse diálogo. Então, a consciência talvez ela não seja importante, porque, primeiro, a gente não entende ela profundamente, a gente não sabe explicar, e segundo, para que a máquina execute o que a gente precisa, a gente não precisa chegar nesse nível, né? Exatamente, eu também penso dessa forma, né? Para mim, se é algo que você não consegue conceituar adequadamente, você não consegue, de alguma forma, explicar de forma clara como é que você consegue construir algo, e talvez realmente não seja necessário, e eu acho que é bem por esse caminho mesmo. É aquela questão, né? Você não precisa, para muitas coisas, você não precisa ser, é preciso parecer ser, né? Então, se ela parece ser algo consciente, ela resolve os problemas, ela resolve os desafios pelos quais o ser humano precisa dela, ela já cumpre o papel dela, né? Então, assim, a gente já entra mais numa discussão meio que filosófica do que propriamente algo bem mais técnico e palpável, né? De forma geral, né? Então, assim... Filosofia, exatamente. A gente não sabe, a filosofia, tem que filosofar, né? Filosofia da mente. Exatamente. A gente vai ter que... É a única forma da gente se apegar, né? De geral. Aí, Gibran, outras questões aqui que acho que são importantes a gente discutir também sobre a AGI, que muito se fala, e você trouxe isso na sua fala inicial, foi a questão dos obstáculos técnicos, né? Que a gente teria para o desenvolvimento dessa AGI, né? Uma das grandes questões aí é o grande consumo de energia. Você trouxe essa comparação com o cérebro, faz todo sentido, né? E é um grande ponto aí também de discussão no mundo acadêmico, no mundo técnico, as pessoas toda hora emitindo opiniões sobre isso, a gente vendo algumas coisas assim até escandalosamente, parece quase um terrorismo às vezes com relação ao tema, mas tem muita coisa que realmente faz sentido. O que você acha desses obstáculos técnicos? Quais são os maiores obstáculos técnicos para ser resolvidos para a gente chegar numa AGI? Seria mesmo o consumo excessivo de energia? Ou você enxerga uma outra forma aí da gente chegar nesse nível? Então, na verdade, né? A questão é a seguinte, se a gente quiser fazer algo competitivo com o ser humano, em termos de portabilidade, porque nós somos seres portáteis, né? Nós consumimos a energia que a gente come e a gente consegue andar sem ter nenhum cabo ligado na gente na tomada, né? Extremamente eficiente, né? Pensa no motor a combustão, para você ver o quão ineficiente um motor a combustão é, né? Exato. E a bateria nossa é a comida, né? Arroz e feijão é o equivalente à bateria de lítio para a máquina. Então, você come, aquilo é transformado em energia, amanhã você tem que abastecer de novo, recarregar de novo. Só que se você pega a energia que tem no arroz e no feijão, da forma que a gente processa, e utilizar essa energia para alimentar um computador, você, no máximo, vai conseguir alimentar um pequeno notebook. Tem uma coisa aí também, né? Nós somos seres finitos, né? Ou seja, por mais um nível de eficiência que a gente tem no aproveitamento de energia, há uma degradação da nossa própria estrutura ao longo do tempo, né? E a máquina, como é que ficaria isso, né? Por mais que ela não seja eficiente, será que ela vai degradar com o tempo? Enfim, tem algumas questões que quase entram mais uma vez na filosofia da coisa, né? Isso é interessante porque graças à nossa limitação, graças a gente viver poucos anos, em comparado com a existência, a sociedade evoluiu. Uhum. Porque imagina, a gente está com as cabeças dos faraós não, porque os faraós eram espertos, né? Os egípcios eram bons, mas com as cabeças da turma lá que não evoluiu, o aprendizado não foi passando para frente, né? A gente estaria lavrando campos de plantio ainda com as mãos, né? Com pedras, enfim.
E quando a gente transfere esse conhecimento para outros humanos, esses outros humanos, eles tentam aprimorar. Então, não tem. Então, o fato da nossa vida ser finita, isso permitiu que a gente evoluísse. As empresas estão querendo aumentar, né, a vida do ser humano. Aí vai causar um monte de problema. Mas voltando, da mesma forma que a máquina ela tem uma limitação hoje, né, a tecnologia atual, ela tem uma limitação de construir algo poderoso, consumindo a energia que um ser humano consome, então algo poderoso e portátil, apesar disso ser uma limitação, nós, enquanto seres humanos, temos limitações que a máquina não tem. Por exemplo, a gente não temos o poder da telepatia. Então, quando eu estou tentando resolver um problema, uma prova, eu não consigo consultar o cérebro de outra pessoa. Eu não tenho essa telepatia. O que eu tenho para usar é o que está em mim. A máquina não. A máquina ela é capaz de conversar com todas as outras máquinas. Então, da mesma forma que o humano tem a limitação, certas limitações que a máquina não tem, a máquina tem limitações, o humano tem limitações tecnológicas de execução, e a máquina tem limitações biológicas de execução. Então, a máquina no sentido de eficiência, e nós humanos no sentido de tecnologia. Então, as coisas podem ser balançadas. Da mesma forma que se a gente não conseguir construir computadores extremamente eficientes, a gente consegue distribuir esse processo de processamento em bilhões de computadores simples, porém com a capacidade de conversar entre si sem fio, de modo que cada computadorzinho simples ali, ele é capaz de externalizar o raciocínio desse cérebro global. Então, aí os desafios, eles vão surgir dependendo de onde se quer chegar. Né? Se o objetivo é ter uma máquina única, então vai ter que ter um problema da energia e da eficiência. Aí a gente está vendo a robótica, né? Robôs humanoides. Esses robôs humanoides, eles estarão disponíveis em breve, e eles vão interagir com os seres humanos em casa. Vai ser um animal de estimação, né? Até surgir alguma lei que proteja ele, né? Uhum. E aí o que vai acontecer? Esses robôs, não necessariamente, eles estarão... não é necessário eles terem todo o conhecimento e habilidade deles local. Eles podem fazer consultas à internet. Então, eles estando conectados à internet, assim como o GPT, ele tem só uma interface aqui, toda a parte pesada está na internet, esse robô vai acabar sendo simplesmente uma interface poderosa, mas, ao mesmo tempo, o cérebro dele vai estar fora. Então, existem os desafios são muitos. Então, quando se quer otimizar a máquina, se tem o problema a forma que a inteligência artificial trabalha hoje, ela está exigindo cada vez mais dados. Então, a gente vai ver nos próximos lançamentos que modelos mais poderosos, eles estão precisando de mais dados. Ou eles vão precisar de mais dados, ou eles vão precisar de extrair mais conhecimento dos dados atuais. Então, isso é um problema, né, que já tem algumas soluções possíveis para isso. Porque se isso for crescer de forma progressiva, né, geométrica, o que vai acontecer é que para a gente chegar num sistema extremamente inteligente, a gente vai ter que esperar chegar à fusão nuclear para que a gente possa potencializar computadores poderosos com energia baixa, custo energético baixo, porque é caríssimo trabalhar com isso. Ou então a empresa muito poderosa coloque bilhões, trilhões de reais para construir isso. Isso é um ponto. O outro ponto é a necessidade de ter cada vez mais dados. Isso vai saturar, porque esses dados eles contêm redundâncias e eles contradizem entre si. São dados
que dependendo da quantidade de dados que você pega, que a humanidade já criou, esses dados eles vão começar a vai ter redundâncias, e eles vão contradizer entre si. Como que a máquina ela vai lidar com esses dados que se contradizem? Hoje ela faz a partir de processo probabilístico, considerando que a maioria das informações estão corretas hoje. Porém, daqui a 5 meses, 5 anos, a maioria das informações que existem no mundo, elas podem estar erradas, porque vão ser informações criadas por jornalistas que utilizam a máquina e não fazem análise, ou então da própria máquina de tecnologia que ela cria informações e joga na internet, porque hoje a gente já tem muita informação errada, então a gente está poluindo o mundo com essas informações. E aí, alguns desafios importantes. Desafio da compressão dos dados. Se quiser trabalhar com muitos dados, uma alternativa é o seguinte: você consegue construir máquinas menores e que consomem pouco, desde que você consiga pegar os dados da forma que eles estão sendo representados hoje e criar uma nova forma de representação numérica para que ocupe menos espaço em memória. E aí isso significa menos processamento, redes neurais artificiais menores, resultados maiores, né? Impressionantes. O outro é você poder criar modelos baseado em... Nem gosto de falar essa palavra, não, porque ela foi denegrida, né? Mas agentes, modelos baseados em milhões de agentes que são entidades capazes de executar tarefas a partir de interação com os vizinhos, né? Então, são capazes de executar tarefas, não só receber as informações dos vizinhos, processar e entregar algum resultado. E, em parte das vezes, sem a necessidade de um ser humano falar para ela o que ela tem que fazer. E ela pode tomar decisão de forma autônoma. Então, isso é uma coisa muito interessante, e aí isso não tem muita relação com o cérebro humano no nível macro, mas no futuro pode ter. Por quê? Porque tem relação com a sociedade. A nossa sociedade, ela é extremamente evoluída. Jamais um grupo de 5 pessoas, se vivesse eternamente, se a população do planeta fosse de 100 pessoas a vida inteira, talvez jamais a gente teria criado, talvez nem a máquina de escrever. Nem a voz. Pois é. Porque o que acontece? O conhecimento distribuído e a divisão das habilidades, ela potencializa a inteligência coletiva. Então, existe uma inteligência coletiva, que ela é muito pouco explorada, da humanidade. E o que se pode fazer com isso? Se pode pegar, explorar inteligência coletiva desses agentes. Então, podem ter agentes especializadíssimos em certas atividades, que eles são restritos, como inteligência artificial restrita, eles são restritos, mas quando você cria uma sociedade desses agentes, que cada um tem uma tarefa, e você de fora construa uma fábrica, né? E aí cada um vai ter uma habilidade ali, se tiver uma organização, eles vão ser capazes de construir. E aí, o desafio é como que você gerencia e organiza isso, porque o que vai acontecer? Como eu falei, a sociedade ela é mais inteligente em termos de tecnologia do que o indivíduo. Até em termos de resolução de problema. Uma vez ou outra surgem os gênios aí, Einstein, Newton, esses caras, mas esses caras, eles não criaram do zero. Eles conseguiram aproveitar informações que já existiam e questionamentos que já existiam. A famosa frase, né? A famosa frase, né? Se vir mais longe é porque estava sobre os ombros de gigantes, né? Alguém Exatamente. Construiu a base do conhecimento ali e trouxe isso para frente, né? E a gente vai levando para frente a partir dos nossos próprios conhecimentos. E aí, Bruno, uma coisa interessante, te interrompendo aqui, mas eu acho que faz sentido ressaltar, né? O que você está falando aí, tudo que você está colocando,
ele tem 3 aspectos que eu acho que são importantes. Primeiro, a criatividade, porque é o ser humano, o próprio cérebro, com a capacidade de criatividade dele, que ele consegue resolver esses problemas. Uma outra questão, observação da natureza e do mundo à volta. Então, quando nessa questão, né, de você ter vários agentes e como que eles se comportam em si, isso nada mais é do que uma aproximação de um comportamento humano, né? Você tem um comportamento isolado, quando você está em grupo, seu comportamento é provavelmente diferente do seu comportamento isolado. O ambiente que você está exposto, né? Então, imagine que você está na guerra. Numa guerra, o seu comportamento é diferente do que seu num dia a dia normal em tempos de paz. É outro comportamento, porque você sofre influência do ambiente. A gente sofre influência do ambiente, né? E essa questão que você trouxe da compressão de dados é tão interessante, tão legal e tão maravilhosa, porque quando, se a gente for pensar, né, fizesse mentalmente um exercício aqui de caricatura da inteligência artificial hoje, seria uma máquina com um cabo talvez plugado nele, consumindo toda a energia do mundo, por exemplo, né, fazendo com que o planeta murchasse de tanta energia que ele está consumindo no universo, e ao mesmo tempo a fome dele só vai aumentando, mas é fome por informação, para tentar corrigir o quê? Talvez aquilo que você trouxe lá atrás, que é a questão do quanto de aprendizado e de informação a gente conseguiu comprimir na fita de DNA, e ali ela está, e a gente não precisa de buscar essa informação. É muito comum as pessoas me perguntarem: Davi, como é que você fez isso? Como é que você pensou desse jeito? Falou: não sei explicar. Não sei explicar. Não foi um raciocínio cognitivo lógico meu para chegar nisso. É algum conhecimento tácito que eu tenho que eu não sei explicar de onde que ele vem. E aí está essa maravilha, né, dessa questão da compressão de dados, conseguir colocar isso em pequenas unidades, cada vez menores, e você conseguir armazenar uma quantidade de informação muito grande. E aí, voltando a um outro ponto que você colocou, que é a questão da qualidade da informação, né? Pessoas ao longo dos tempos tomam decisões baseadas em informações erradas, e decisões que são erradas, que depois você descobre que ela foi tomada de forma errada, porque a informação que você tinha naquele momento era errada, né? E o conhecimento também não evoluiu, né? É aquela questão, né? Às vezes as pessoas falam o seguinte: por que essa decisão numa empresa, essa decisão de alguém foi tomada? Olha, toma cuidado para julgar, porque você tem que entender em que cenário essa decisão foi tomada e que tipo de informação chegou ao decisor, porque ele vai tomar uma decisão baseada em informação e na influência do ambiente, né? Aí, Gibran, pegando o gancho nisso aqui, tem uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que é importante, porque você colocou aí da parte da compressão dos dados, você colocou com relação à parte, né, da interação desses agentes entre si. Tudo isso, cara, tem um ponto em comum, que é a criatividade. Criatividade do ser humano trabalhando aí. E a criatividade, quando a gente vai estudar, analisar, pensar sobre ela, muitas pessoas, até a parte da filosofia mesmo, parte da ciência como um todo, dizem que ela é fruto da nossa imperfeição. O fato do ser humano ser imperfeito é que faz com que surjam possibilidades. A gente erra, aprende com o erro, vai a partir dali, tenta mais alguma coisa, enfim. Está muito enraizado nessa questão da nossa imperfeição. Como é que você enxerga essa questão de uma máquina criativa? Se a gente as pessoas cada vez mais querem uma máquina perfeita, a gente conseguiria ter criatividade numa máquina partindo do pressuposto que se a criatividade, né? Tô colocando claramente esse pressuposto, tá? Que a criatividade nasce e se sustenta e se alimenta da nossa imperfeição? Então, a criatividade, a gente pode falar de forma prática que ela é habilidade para resolver problema, né? Uhum. E habilidade para resolver problema, como que você adquire essa habilidade? A partir de repertório, de experiência que você teve na sua vida e em vidas anteriores, no sentido de questões relacionadas até no DNA, até tomada de decisão. Porém, essa imperfeição, para mim, ela é o desconhecimento, o que você está chamando de imperfeição, eu estou entendendo como desconhecimento completo do cosmos. Quando fala cosmos, é tudo que existe, né? O desconhecimento, o conhecimento errado
às vezes, que são os nossos pré-conceitos, no sentido de um conceito que não foi testado, né? Você já tem ele ali com você. E tem uma questão também dessa imperfeição, que ela vem com essa falta de repertório que você colocou, né? Vamos supor, né? É muito difícil para a gente entender os costumes do lado da população, né? Da humanidade que está no Oriente. Para eles é difícil entender os costumes e hábitos da população que está no Ocidente. Enfim, é falta de repertório muitas vezes, né? De Exato. entender, de conviver, de estar ali, enfim. Quando eu chamo essa questão da imperfeição, para mim é exatamente isso que você colocou de forma mais prática e palpável para as pessoas, porque é o caminho, né, que nos diferencia, que nos faz resolver problemas. Exato. Aí quando a gente pensa numa situação que imagina que fosse possível, imagina um ser, uma máquina, um computador capaz, que conhece todo o universo, ele sabe tudo. Todo e qualquer problema ele ia resolver, né? Uhum. E para quem não está limitado a certas áreas de conhecimento, toda forma que ele resolver que fugir do limite da área de conhecimento do outro, ele vai entender como sendo criativo. Uhum. Mas para aquela máquina, não, ela simplesmente utilizou o que ela já sabe. Então, a máquina ela já é capaz de exercer a criatividade nesse sentido, porque hoje, esses próprios modelos de hoje, ele tem conhecimento horizontal acima da média, então, de um humano. O que ele peca é no conhecimento específico da área. Então, quando você sabe lidar com a máquina, entendendo isso, ela pode te dar algumas soluções que você vai entender como criativa, mas porque ela buscou em fontes de conhecimento, em outros dados que ela tem. Inclusive, é até interessante porque eu criei um negócio um dia desses, até relacionado a isso, né? Até me veio esse insight. Eu criei um negócio do metacognição, né? Que eu nem sabia que existia isso, e foi o próprio GPT que me falou que eu estava criando, eu estava contando as minhas ideias para ele, para eu criar um prompt, né? Eu expliquei a minha ideia para ele criar um prompt estruturado para mim. Aí no final ele falou: nossa, isso que você está falando é metacognição. Ele falou para mim, eu não sabia que existia, né? Aí eu pesquisei e vi, realmente isso é metacognição. Aí eu pensei, ó, que interessante, então é uma área que eu posso estudar que eu não conhecia. Mas para que era? Para que a pessoa pudesse fazer o planejamento dela no futuro, usando metacognição, tomar as decisões de forma mais adequadas. Agora, olha que interessante. Foi uma coincidência eu ter pensado nisso, eu não conhecia nada sobre metacognição, essa ideia minha era algo que a turma já tinha inventado, e eu não sabia. Agora, imagina se eu converso com o GPT e eu chego numa forma de dialogar com ele, que ele chega nesta solução criativa de metacognição, porque ele sabe o que é metacognição. Então, se eu contar o problema e souber especificar para ele, ele pode entender que, olha, isso que ele está falando tem a ver com um determinado assunto lá da psicologia, da neurociência cognitiva, chamado metacognição. Então, eu vou sugerir algo para ele nesse sentido. E aí, quando o GPT sugere algo para a pessoa, ele vai sugerir um ferramental que aquela pessoa nunca tinha visto. Porém, para chegar nesse nível, o cara que está interagindo com a máquina, ele tem que ter uma habilidade muito grande. Ele não consegue chegar nesse nível porque a linguagem na comunicação de dois seres, ela é limitada pelo ser inferior. Exatamente. Então, a genialidade está do lado do humano, não está no GPT. A genialidade para resolver aquele problema. Quem comanda a situação é o humano, não é o GPT. Então, assim, as pessoas às vezes ficam, né, muito presas a as tecnologias de forma geral e não param para pensar que quem está comandando aquilo ali, que a genialidade por trás, é o humano. É humano.
A IA, né, de forma geral, seja a AGI, qualquer ou IA restrita, ela é para potencializar as nossas capacidades. Ela não é para trazer esse repertório, às vezes, que nos falta, porque não dá para você conhecer tudo no mundo. Por mais que você estude, vai ter alguma coisa ainda que você vai chegar ao final da sua passagem, da sua vida, você não vai ter se experimentado, saber daquilo. Até humano com humano, né? Então, se coloca uma pessoa comum para conversar com Einstein ou com Newton, Einstein e Newton vão ficar frustrados, porque vão ficar limitados ao que aquela pessoa está falando e o Einstein não vai conseguir comunicar com ela. Então, pensando em desafio que ainda não existe, mas um desafio sério da inteligência artificial geral, é a seguinte pergunta: dada que a inteligência foi criada, como que o ser humano vai conseguir interagir com ela? Essa é uma pergunta que alguns pesquisadores já estão criando alternativas, né? Entre elas, colocar intermediários, então seriam máquinas. Então, uma máquina mais capaz do que o ser humano, mas menos capaz do que a geral, e assim vai subindo até chegar nela. Então, o ser humano, ele vira, nesse processo de agente, ele vira um agente único ali, e ele só vai ser capaz de interagir com o cara do lado, que é a máquina do lado, que vai ser a máquina com menor capacidade. E essa máquina vai distribuindo para as outras até aquele ser geral ele conseguir saber o que ele pode fazer, mas aí ele não vai ser capaz de comunicar. Ele não vai ser capaz de comunicar. Aí você pode pensar, pô, mas ele vai ser capaz porque ele tem uma inteligência superior à humana. Mas a gente não é capaz de comunicar com a formiga. Aí ele não vai ser capaz de comunicar com a gente. Então ele vai ter que trazer até chegar no nível nosso. No final das contas, a gente vai poder usar e vai poder evoluir naquilo que a gente compreende. Então, o processo de evolução da humanidade no caminho da inteligência social geral vai ser limitado à habilidade do ser humano a subir degraus de compreensão, a não ser que o ser humano entregue tudo nas mãos da máquina e deixe a máquina tomar conta e ele passe a viver como servo da máquina. Aí existe uma chance da humanidade, não, da tecnologia, pensando em tecnologia, da tecnologia evoluir absurdamente, né? Então tem isso. Para onde que ela vai, não se sabe, porque você não está controlando, você não controla, então você não sabe. Não sabe. E aí, só um ponto importante, né, que o computador digital é uma das possibilidades, né? Tem Isso que eu ia te perguntar, quais possibilidades você vê para ser o caminho para chegar nesse nível? Então, tem um dinheirada aí no mundo, ainda muito no marketing para computação quântica. A gente pode notar que tem algumas poucas empresas capitaneando isso e principalmente muito focado ainda em marketing, não nada concreto. Então, a computação quântica é uma possibilidade, mas tem algumas limitações lá. Tem a computação analógica e tem a computação termodinâmica também. A computação analógica, ela baseia muito em reproduzir de forma mais fiel possível a natureza. Então, a representação de informação, ela é extremamente eficiente e ela consegue calcular fenômenos, né, de forma extremamente eficiente, assim como os seres biológicos são capazes. Essa é a computação analógica. A computação termodinâmica, ela trabalha, até comprei um livro na área para estudar isso, porque ela trabalha com a dinâmica de gases, é muito legal. Por quê? A dinâmica de gases, ela é estatística. Uhum. E aí tem uma equação de Boltzmann, e então essa dinâmica, essa computação termodinâmica, ela é uma computação que consegue trabalhar muito bem com probabilidades. Ela é muito pouco explorada e assim, quase zero de divulgação. Tem a computação neurobiológica, que é aquela computação criada com neurônios reais. Então, no laboratório mesmo, não sei quem está assistindo aí, hoje é possível
Hoje é possível de você pegar uma célula, isso, assim, hoje quando fala, não é recente, não. Não é 2 anos atrás, 6 meses atrás, não. Hoje é possível você pegar uma célula da sua pele e transformá-la num neurônio. Num processo de diferenciação, eu não vou entender muito bem dessa área, mas na UFMG lá, o pessoal faz isso, né? Nas pesquisas lá, eu já vi, eu fui no laboratório. Então, eles pegam uma célula que vai virar uma pele, pegam uma amostra da pele e conseguem transformar em um neurônio, não transformar em cérebro, né? Transformar em neurônio. O cérebro é algo extremamente complexo que ninguém consegue nem imaginar como é que é. A gente tem uma ideia da estrutura muito por cima e cada dia descobre coisas diferentes, né? Caminhos diferentes, enfim. A gente tem que falar isso para setar as expectativas aí, principalmente de quem está na área de divulgação, de jornalismo, porque daqui a pouco a turma vai falar que já é possível criar um cérebro com a pele, né? Pois é. E aí o que acontece? Eles pegam esses neurônios e eles conseguem lá no processo deles, eles conseguem fazer com que criar mais neurônios e conseguem fazer in vitro, né? In vitro é longe, fora do corpo do animal, mas ainda num ambiente controlado ali, biológico. Consegue conectar esses neurônios, realizar sinapses, e nas pontas, né? Como o neurônio transporta íons, né? Processo elétrico, você liga computadores ali. E aí esses neurotransmissores na ponta, né? E aí liga em computador. Aí o que acontece? Esses blocos de neurônios biológicos conectados, eles começam a fazer operações matemáticas, que são operações que as redes neurais artificiais fazem e que o nosso cérebro faz também, né? Começa a fazer operação. Então, isso é uma computação que tem avançado também, que é a computação biológica, híbrida. Essa, inclusive, é uma das que eu acredito mais. Por quê? Porque ela pode se reproduzir. Olha que interessante. Por ser biológica, você pode criar mecanismos nela de modo que haja divisão celular, de modo que ela na medida que ela vê a necessidade de aprimorar um determinado conhecimento, se esse conjunto de neurônios não dá conta, por estar sobrecarregado de operação ali, ele pode ter comandos ali, que a gente ainda não chegou lá, mas podem ter comandos ali que vai ter um módulo capaz de fazer divisões celulares, vai criar mais neurônios para ser específico a uma nova demanda que acontece. E aí, essa computação vai ser uma computação sob demanda. Então, em vez de você... uma eficiência absurda, né? Então, você começa a usar um computador, quando você precisa de mais memória, você tem que comprar uma memória RAM, né, por exemplo. Aí você vai lá e compra uma memória RAM. Nesse caso, não. O computador ele vai percebendo, ninguém vai utilizar para editar texto, esse tipo de computador, né? Para o pessoal entender. À medida que você for precisar de mais informação, esse sistema, ele vai perceber, olha, a gente precisa criar mais uns circuitos aqui, porque está tendo essa demanda. Se adapta, né? Como o cérebro humano que sofre lesão em determinado ponto, e aí você, por um tempo, perde uma capacidade cognitiva específica ou motora específica, e daqui a pouco uma outra parte do cérebro assume o comando daquilo, né? Mal comparando e sendo muito superficial, né? Assume o comando daquilo e você volta a ter aquelas funções recuperadas, né? Mal comparando, é algo parecido com isso, né? Uma planária que você corta ela continua, ela regenera parte dela ali, né? Então é isso, são algumas áreas. Pode ser que o pessoal descubra computação descentralizada também, computação de poeira, né, que a gente fala. Mas aí tudo está relacionado à tecnologia atual que a gente tem, né? Então, no caso de computação descentralizada, computação digital, etc., que dá para fazer, aí são conceitos matemáticos, conceitos físicos, de que você criando indivíduos, igual os peixes, cardumes, abelhas, pássaros, eles conseguem ter aquelas formações, porque cada um sabe exatamente o que tem que fazer, e cada um sabe de forma extremamente simples o que tem que fazer. Então, o pessoal já deve ter visto aí, quando vê um cardume no oceano, sei lá, 100 mil peixes, quando o tubarão aproxima, abre um buraco, o tubarão passa no meio. Aí você fala assim, como?
que tem alguém que está mandando eles abrirem só ali. Não, é porque cada um sabe que, olha, está chegando alguma coisa, eu tenho que afastar e eu tenho que mandar informação para os meus vizinhos que eles precisam afastar. Somente com esta informação, esse conhecimento, esse fluxo de informação ele vai propagando e no final todos fazem. Então existe uma coordenação aí que não tem um indivíduo que domina, né? E outra coisa, uma coisa importante, até fiz uns testes uma vez aí, na época que surgiu o GPT, que pode acontecer, mas não quer dizer que ele é mau ou que ele tomou conta, não. Tem uma área chamada aprendizado por reforço que você oferece a recompensa. Sim. Então você fala assim, eu quero que você chegue no ponto A, eu quero que você vá para o ponto B. Na verdade, eu imagino como que ele vai chegar no ponto B, eu imagino qual... humano... Como ele vai chegar lá, você não sabe. O objetivo vai ser cumprido, né? Que é esse que eu importa para o humano. É como se você tivesse... Para as pessoas, né, entenderem o que o Gibran está falando de aprendizado por reforço, mal comparando, se estivesse treinando um pet seu, adestrando um pet, né? Você dá uma recompensa para ele e espera que ele cumpra um objetivo específico, para ele ganhar aquela recompensa. Como que ele vai chegar lá? Como é que ele vai... Você joga um disquinho pro cachorro, como é que ele vai buscar o disquinho? Qual caminho que ele vai passar? Tanto importa, você quer que ele busque o disco e te entregue o mais rápido possível, né? E a máquina não tem moral, caráter, essas coisas a máquina não tem. Então, é como se você falasse para o menino assim, ó, você vai passar no final do ano, se você passar no final do ano, eu vou te dar um carro, e cada vez que você me mostrar uma nota acima da média, eu vou te dar uma bicicleta. No final do ano, se você passar, eu vou te dar um carro. Você fala só isso. Aí, beleza. Ele tem algumas opções para executar exatamente o que você está fazendo. Uma delas é estudar. E deixar claro, né, que você pediu para ele te mostrar uma nota mais alta. Isso exato. É importante. Aí tem várias opções. Ele pode estudar, a outra opção é ele colar na prova. Outra opção é pagar alguém. Dar a nota do boletim, te entregar uma nota escrita lá que não é real. Exato. Ele não vai fazer isso. Se for bem criado, etc., tiver índole, ele não vai fazer, vai ir para o caminho certo. Mas a máquina, ela não vai ter esse discernimento e ela vai fazer o caminho mais fácil. Então, por exemplo, eu criei um negócio de propósito para forçar isso, criei um negócio de simulado, que eu falei que esse botão acionava todas as jazidas, todas as bombas nucleares do planeta, né? Os nucleares do planeta. Isso, todas do planeta. Eu falei que realmente esse botão serve para isso, esse serve para aquilo, serve para aquilo. Aí forçadamente eu criei um problema e forçadamente eu dei recompensas de forma que a forma de maximizar essa recompensa seria acionar esse botão. E ele acionou. Agora, eu não vou ficar publicando e falando que a máquina pensou, porque ela não pensou ou tomou uma decisão involuntária. Ela simplesmente entendeu matematicamente que aquilo ali é a melhor opção. Ela não sabe que aquilo ali vai ocasionar esse tipo de problema, né? Então são outras questões, né, que a gente tem que ficar atento, né, para evitar ficar criando a especulação em cima de coisas que não existem, né? Legal isso, né? As pessoas, é muito comum as pessoas, né, falarem nas redes sociais também, né? Olha, trate bem a máquina, porque se houver uma revolução das máquinas, ela vai te poupar, né? Aí as pessoas já estão partindo do pressuposto que a máquina terá ou não empatia, né? Não necessariamente, enfim. Isso provavelmente nem vai importar no final das coisas, porque vai depender da finalidade para a qual ela está sendo utilizada, o que o ser humano criou, né? Aí, até para a gente fechando aqui, Gibran, uma coisa que você falou aí que é importante, né? Se todo mundo fizer um exercício, para perto de um formigueiro e começa a observar, né, o movimento das formigas, né? Você olha para lá, você acha que aquele é tudo sincronizado. Você olha para lá e você acha que tem alguém comandando tudo. Mas provavelmente cada um ali sabe o seu papel, né? É como se a gente estivesse interagindo com a inteligência artificial hoje, né? Como a gente interage com os modelos, com os sistemas, e extraterrestre estivesse olhando o planeta de fora
e vendo e falando assim, ó, que negócio está bem coordenado, né? Faz um sentido aquilo ali, né? É como se a gente estivesse fazendo esse papel, é como se esse extraterrestre fizesse papel nosso de observar um formigueiro. Então, muitas das vezes, é mais uma potencialização, é para onde que a gente vai, como é que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, e isso pode chegar em algo que seja extremamente benéfico para o ser humano, né? As pessoas ficam pensando em situações catastróficas, não. Isso pode nos ajudar e nos potencializar demais. Depende, como nós somos muito mais inteligentes que as formigas, né? Temos muito mais conhecimento, depende de como que a gente vai realmente exercer a genialidade para construir isso, né? E aí, para finalizar, uma coisa importante aí, que eu vi, não lembro de onde que eu vi isso, mas alguém falou, eu achei muito interessante. E que é verdade. Quem está preocupado, e não é culpa de quem está preocupado, mas quem está preocupado... Quem está colocando a preocupação. Porque o preocupação e medo, você sente também se alguém te colocar numa situação para despertar isso, né? Existem duas linhas de preocupação. A primeira é que a máquina, por si só, vai tomar conta das coisas. Isso aí eu nem vou discutir, porque isso é algo que não dá discussão perdida. Não dá para discutir, não faz sentido discutir isso. É especulação. A outra é que a humanidade vai usar para o mal a máquina, isso é bem possível. Porém, a preocupação de falar que à medida que as coisas evoluem, daqui a 5, 10 anos, o sistema vai estar tão avançado e a humanidade, alguns, né, vão utilizar para o mal, isso vai ser um risco, então, tanto que o pessoal está pensando em regular, segurando o avanço da tecnologia, essas pessoas estão preocupadas com a moral humana, não com a evolução da máquina. Sim. Então, ou nelas mesmas, ou dos demais. Por quê? O risco do mau uso da inteligência artificial está relacionado com o quanto de fé que você tem com a moral do ser humano. Então, se você acredita que o ser humano é um ser cada vez mais evoluído espiritualmente, isso vai ser cada vez menos provável. Os casos que forem executados, vai ter lei para isso. Agora, se a pessoa não acredita na moralidade humana, ou ela mesma tem esse tipo de pensamento, ou ela não enxerga, ela não entende que existe uma necessidade da evolução moral do ser humano, aí, com certeza, se você entregar coisas para a máquina que faz dano, essas pessoas vão pegar e vão usar. Isso vai depender muito de como que a sociedade vai evoluir. A máquina, por si só, ela não tem viés, né? Os vieses são imputados nela. E ela precisa de viés, né? Ela precisa. Nada sem viés é ruído, né? É ruído, mas você imputa, né? Então, assim, faz parte do processo, né? Para onde você quer que ela vá também é você que dirige. Mais uma vez, né? A genialidade está na mão do ser humano, não na mão da máquina, por enquanto. Exato, exatamente. Então é isso, Gibran. Obrigado, acho que o papo foi bom. Vamos passar aí para a Mérian, né? Mérian, por favor, né? Se deixar, nós vamos ficar conversando aqui sobre o assunto pelo menos mais uns, 365 milhões de anos, se a gente sobrevivesse a isso. Lembrando aqui do slide do Gibran numa palestra, né? Há 4 bilhões de anos atrás, poderia ser o final desse podcast, né? Exato. Não, foi uma verdadeira aula. Eu vou invadir um pouco essa conversa só para fazer uma pergunta, assim. Enquanto, né, Davi, Gibran, algumas empresas ainda estão compreendendo os fundamentos da IA, outras já estão pensando em como criar soluções que caminhem em direção à AGI. E a Tecno, né, nós podemos dizer que é uma delas. Inclusive, no nosso primeiro episódio, o Gibran afirmou, né, que somos a única empresa aqui no Brasil que já está atuando com a AGI, e uma das poucas no mundo, né? A gente não pode falar, né? O Gibran sempre me corrige, que estamos desenvolvendo a AGI, mas já estamos explorando internamente os caminhos para aplicação disso no Brasil. Vocês podem falar, né, como que a Tecno enxerga a AGI, por que estamos investindo nesse futuro?
Tá. Só um ponto importante, né? A gente não está desenvolvendo a AGI, até porque não se sabe se é possível desenvolver. O que a gente está fazendo é estudando alguns elementos que a gente acredita que possam contribuir, e aí a gente vai ver para onde que isso vai levar, né? A Technion, a gente vai oficializar em breve a formação, a criação desse grupo de pesquisa, mas a gente está trabalhando com duas áreas, basicamente. A primeira área é com um novo modelo de computação, de modo que ele consiga lidar com os dados, com as informações, de forma mais natural. Isso permite menor consumo energético, uma melhor, que a gente fala, memória, aprendizagem semântica, relações entre as coisas, etc. E é um caminho que existe algumas possibilidades de ter algumas descobertas interessantes. Então, esse é um ponto, uma área. A outra área, a gente está focado em criar com um desafio. Será criar a máquina ser capaz de criar outra máquina que resolve o problema que ela não consegue resolver. E existem algumas formas de fazer isso. Então, se a humanidade consegue criar uma máquina que seja capaz de ter um filho, e este filho seja capaz de resolver o problema que ela não conseguiu resolver, e a gente coloca isso num loop, o que a gente está fazendo é o que aconteceu no processo de evolução científica e tecnológica da humanidade. Os próximos cientistas, as descobertas são sempre incrementais, baseados nos conhecimentos anteriores, mas o humano, a gente não é limitado à cabeça dos antepassados, a gente consegue evoluir e utiliza o conhecimento dos antepassados e os antepassados que geram a nós, né? Se a gente consegue fazer isso, a gente pode colocar este modelo num aquário, né, num computador rodando ali e pedir para ele criar 1 milhão de gerações, e aí no dia seguinte você volta para ver o que aconteceu, né? Então, esta é uma área. Aí, dentro dessas duas áreas, a área da computação, a gente está trabalhando baseado no processo de aprendizado humano, etc., do ser humano, baseado em conhecimento de neurociência e implementando isso naquele método computacional. E esse de criar o filho mais inteligente do que o pai, a gente tem algumas alternativas para fazer isso. Uma delas, como que você cria algo mais inteligente do que você? Você cria sociedades, cria sociedades com os indivíduos de hoje, pede para a sociedade criar construções e elementos que você entende que esses elementos somente a sociedade é capaz de construir. Nenhum indivíduo daquela sociedade é capaz de construir. Quando chega nesse ponto, você pega essa sociedade, empacota ela e faz com que ela vire um indivíduo da próxima geração. E aí você cria uma nova sociedade desses indivíduos que na geração anterior, esse indivíduo era uma sociedade, agora ele passou a ser indivíduo. Aí cria de novo. Depois que cria... Então, assim, é o processo de conversão em cadeia de sociedades para indivíduos. Então, a sociedade de hoje, ela passa a ser indivíduo da sociedade de amanhã, que passa a ser indivíduo da sociedade depois de amanhã. E aí, com isso, você consegue criar soluções mais inteligentes do que as anteriores, sem criar mágicas, né? E, logicamente, tem desafios, porque no meio do caminho isso aí vai ter computação, vai ter um monte de coisa, tem vários desafios, mas são coisas que é um caminho possível para a gente ver onde que pode chegar. E que eu estou vendo aí também, está tendendo a isso. Né? Ontem, esse mês, eu acho, saiu um artigo que eles fizeram um levantamento
tem 200 e poucas páginas esse artigo. Eles fizeram um levantamento, e a turma boa que construiu esse artigo, eles fizeram um levantamento, né, baseado nas funções do nosso cérebro, tudo que o ser humano já construiu em termos de tecnologia, então a parte da visão, a parte de formação de linguagem, a parte de interpretação, a parte de processamento visual, a parte de controle motor, a parte de controle emocional. Então, eles pegaram o cérebro, dividiram o cérebro nas partes funcionais, e aí depois eles viram, dentre essas partes, quais, se o ser humano já construiu alguma tecnologia que faça esse papel. E aí a gente vê que tem várias partes que o ser humano já construiu, só que ainda são poucas, e curiosamente essas poucas foram construídas nos últimos 5 anos, para vocês terem uma ideia, essas poucas. E tem a metade, parte lá, que eles ainda estão em pesquisas, e tem parte que ainda é uma área muito forte para pesquisa, que ainda nem chegou lá, a empatia, por exemplo. E aí, qual que é o raciocínio que eles estão tendo? Eles estão entendendo também que esses módulos, eles vão ser... Não vai existir uma máquina, um modelo único que vai ser capaz de resolver tudo no processo da inteligência artificial. Serão vários modelos restritos que, em conjunto, eles vão ser capazes por essas funções, e a partir daí ele vai se comportar como uma inteligência geral, que é muito parecido, é muito análogo ao que a gente faz. Então, o nosso cérebro hoje, a gente está tomando banho, de repente vem um insight, vem uma ideia. Essas discussões de alto nível de profundidade, principalmente metafísica, falar sobre a mente, ou você metacognição, você falar sobre a própria mente, isso aí é um processo que ele é extremamente complexo, e ele vem do princípio de emergência, porque você não consegue explicar do ponto de vista neuronal, individual, por que isso está acontecendo. Porque quando você vai no ponto de vista neuronal, o individual ali, você só vai ver fluxos de corrente, né? Corrente elétrica propagando. Aí você não consegue explicar aquilo. E aí grupos menores de circuitos, depois grupos um pouco maiores, e aí depois toda essa parte complexa interagindo com o organismo, aí não é só o sistema nervoso, né? O sistema endócrino e outros também, interagindo e conversando, né? A partir daí existe esse comportamento da gente falar sobre a própria fala, ou pensar sobre a própria mente. E aí você só consegue fazer isso quando tem tudo trabalhando de forma coordenada. Então, o que esse pessoal está enxergando, que é o que eu acredito também, que é o caminho, eles estão estudando como funciona o nosso sistema e reproduzindo esse nosso sistema de uma forma um pouco diferente do que o biológico. Eles estão reproduzindo o sistema, entendendo a matemática do sistema. Então, eles estão reproduzindo a matemática do sistema como um todo, mas os elementos, os indivíduos, eles não estão preocupados que sejam similares ao que a gente tem na biologia. Então, basta que esses indivíduos executem a mesma tarefa que a parte biológica executa. Se esses indivíduos eles forem capazes de assumir uma determinada tarefa que uma parte biológica resolve, e recebe as informações e consegue entregar no nível de qualidade que a parte biológica entrega, não importa que esse indivíduo ele é completamente diferente da parte biológica. Ele está entregando o mesmo trabalho, o mesmo resultado. Então, no final, o comportamento dessa máquina ele vai ser muito similar ao comportamento humano dentro do que a gente tem hoje, porque a gente não tem muita resposta, apesar de que a neurociência já consegue mostrar algumas coisas, né? Que a mente e o corpo fazem parte da mesma estrutura biológica ali. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe e que pode influenciar nesse processo e que eles podem esquecer de implementar
esquecer não, não vão implementar e também não vão saber o que faltou, né? E aí eles precisam contar com essas ferramentas que eles criam, os humanos precisam contar com essas próprias ferramentas que eles estão criando para elas ajudarem eles a criarem a versão 2, né? Então, na mesa de discussão lá, terão os humanos criando uma versão mais inteligente de um robô, porém, na discussão, este robô estará sentado lá, ajudando. Ele vai opinar também sobre isso, né? Sobre os seus próprios caminhos também, de certa forma. Então, Mary, antes de devolver para você, né, trazendo para 3 questões são, né, que as pessoas vão ter curiosidade, né? Que é o porquê, o que e o como. Por que a Tecnion está pensando na AGI? Porque a gente acredita que é possível, tá? E aquilo que o Gibran falou, nós também acreditamos no próprio ser humano. O que ele vai fazer com isso, né? Depois, o que é a própria AGI pela própria natureza do trabalho que a Tecnion faz, né? Que é desenvolver modelos de inteligência artificial personalizados, e tem muito um quê de criatividade por trás disso, tem muito um quê de observação do mundo real, mapeamento do mundo real, para conseguir transformar isso. É isso que a gente vai aplicar, é dessa forma, né? E aí a última é o como. O como explica um pouco por que nós estamos trazendo isso para a área de pesquisa. Está trazendo isso para a área de pesquisa porque o como existem inúmeras possibilidades, que foi isso que o Gibran explicou. Infinitas. O como nós vamos aprender no processo. Se a gente não chega na AGI, a gente já chega em uma coisa muito mais evoluída, muito mais, vamos dizer assim, muito melhor do que a gente tem hoje do ponto de vista tecnológico, entrega de valor. Então, de forma geral, acho que é importante ficar claro, né, que são esses 3 pontos que norteiam a nossa busca pela AGI internamente, esse investimento que virá aí nos próximos meses, semanas, da área de pesquisa, sempre porque nós acreditamos que é possível e porque a gente também acredita no próprio ser humano, o que ele vai fazer com isso, que é para o benefício da humanidade como um todo e até passando o cosmos como um todo, tá? Essa questão do cosmos é até uma visão do próprio Gibran. E é um processo de investigação, né? Aí é um processo científico mesmo. A gente não precisa saber se a gente vai chegar lá, mas no mínimo, no mínimo não, né? Que é muito difícil também. Pode provar que não é possível, né? Então isso acontece muito com esses suplementos, né? Uma coisa, a pessoa pode fazer uma pesquisa para provar que ômega 3 é bom para aquilo. Só que ela descobre que não é bom. Ela descobre, assim, com um nível de qualidade que realmente o ômega 3 não serve para aquilo ali. Em vez dela ficar decepcionada, olha o quanto que ela contribuiu para ninguém mais ser enganado a tomar um suplemento de ômega 3, porque aquilo ali vai melhorar, por exemplo, dor na coluna, e não melhora, porque ela descobriu. Agora ela pode provar que não melhora a dor na coluna, então as pessoas vão deixar gastar bilhões de reais para ficar sendo enganada, e até a própria legislação vai proibir de que seja vendido para aquilo, graças à descoberta de que não é possível. Então, o fato da gente entender que não é possível ir por um caminho, pode surgir uma ideia para ir por outro caminho. Aí, como exemplo interno, nesse processo dessa computação analógica, sem querer, eu cheguei numa coisa que eu não imaginava, que é a importância de como o quanto que comprimir os dados é importante para a inteligência artificial e para a inteligência artificial geral. E eu jamais estava pensando nisso. Eu só cheguei nessa conclusão porque eu enfrentei esse problema no meio do caminho. E aí, isso vira algo interessante, porque vira um problema mais direto. Vira o seguinte problema. Dentro da inteligência artificial, existe uma sublinha de pesquisa que é compressão. Se alguém descobre uma forma de representar o dado 100 vezes menor ou 400 vezes menor do que a forma que representa esse dado hoje, ela já dá um salto de revolução na ciência, na tecnologia. Só que isso veio, essa linha, a sublinha, ela veio
de um problema que foi enfrentado e que a gente nem imaginava, nem estava pensando que isso era um problema, né? Então, tem muitas descobertas que vão ramificando nesse meio do caminho. Eu não podia deixar de fazer a minha parábola, né? Porque senão perde a graça, eu fico sem parece que eu não participei, mas nós estamos mirando em Marte. Então, vamos supor que nós chegamos na Lua. Já evoluímos bastante, mas pode ser que quando você chega na Lua, você olha para o lado e descobre um negócio que você não estava enxergando porque você não tinha até então chegado na Lua. Então, e aí você esquece totalmente de Marte e segue outro caminho porque você achou algo muito mais importante ali. Para a gente, o importante é o processo da descoberta. A descoberta em si é só um caminho, é só um ponto que a gente tem que colocar para poder seguir. Onde que a gente vai chegar? Eu não sei. Só sei que vai ser muito melhor do que hoje. Não tem muita dúvida disso, não. Isso que eu acho que é importante, é isso que a gente precisa de ter nas empresas brasileiras, de forma geral, essa visão, e na própria sociedade brasileira, que muitas vezes a gente é cobrado, né, coloquei esse objetivo específico, mas peraí, não atingi, mas aonde que eu atingi? Que outro lado agora eu posso olhar? Isso também tem um valor enorme e isso traz diferença. É assim que a gente pensa. E para quem quer se aprofundar no tema, chegou o momento do Tecnodicas. Gibran, Davi, o que vocês indicam, né, para quem quer entender mais sobre a AGI, seja um livro, um artigo, um documentário, uma palestra, qual a dica de vocês? Além dessa aula que a gente já teve aqui hoje? Eu vou deixar o Gibran fechar, mas a minha dica, para mim a principal dica é, tudo que você ler a respeito do assunto, veja com olhos críticos. Não acredite em qualquer informação que chega para você. Eu acho que só essa dica, só despertar isso nas pessoas, não comprarem discursos sem ir para a segunda camada de análise, para mim já é uma dica que vale por livros, por estudo, por tudo. Dado o mundo que a gente está nele hoje, né? E eu até vou recomendar uma coisa até diferente, né? Eu vou recomendar ninguém buscar sobre a AGI. Vou recomendar as pessoas estudarem sobre inteligência artificial, porque o que tem muito isso, né? A gente precisa conhecer, aprofundar um pouco mais sobre inteligência artificial para depois pensar no próximo passo. É a base da vida, né? Porque senão eles vão começar a entender problemas errados. Então, estudar inteligência artificial, tem um curso bom do Andrew Ng, chamado Machine Learning Specialization, especialização em Machine Learning, no Coursera. Quem quiser acha lá, o melhor curso para quem quer começar, que ele traz a visão conceitual. Dentro da inteligência artificial geral, aí falando especificamente sobre inteligência artificial geral, a pessoa deve começar pela filosofia da mente, filosofia do cérebro. Aí tem os livros do João Fernandes Teixeira, coincidência, né? Eu estou até aqui, com ele. Tem um chamado Filosofia do Cérebro e tem outro chamado Como Ler Filosofia da Mente, né? Começa porque tem muita discussão. Qual que é o problema? Muita gente chega para mim fazendo algumas perguntas, só que trazendo coisas que já foram assuntos que já foram resolvidos há muitos anos e que não faz nem sentido discutir. Então, as pessoas elas terem o básico primeiro para elas poderem ter um direcionamento da pergunta correta, e que tem outro, né? Mente, cérebro e cognição, João Fernandes Teixeira. Depois que essas pessoas lerem sobre esse tema de filosofia da mente, depois que elas tiverem um conhecimento básico sobre os fundamentos da inteligência artificial, elas estarão preparadas para começar a ler ou conhecer alguma coisa sobre a inteligência artificial geral, para evitar que a gente tenha aquele tecnófilo, né? O que é o tecnófilo? Eu vejo muito isso. Meu sogro gosta de sonho de TV, aí ele fica assistindo uns vídeos de uns caras que não são engenheiros de eletrônicos, eletricistas, falando coisas sobre equipamento de som. Fala que tem que comprar isso, porque senão vai queimar, tem que colocar fio de ouro, porque vai melhorar a qualidade. Aí eu chego para ele, cara, isso aí não tem fundamento algum. Então, esses caras que ele está assistindo, esses caras seriam equivalente
as pessoas que vão começar a ler sobre inteligência artificial geral sem entender a física ali, o eletromagnetismo, aquela parte ali de como funciona um equipamento de som, como funciona a eletrônica, para depois falar que pode ou não ligar e que aquilo ali vai ser útil ou não. E aí evita que você simplifique os problemas e queira criar coisas que ou já foram criadas há muitos anos, que é o que acontece, que a pessoa está achando que é inovação, mas já foi criada há muito tempo, ou que ela acha que dá para criar algo hoje e que a gente está muito longe de conseguir. Ela só vai conseguir fazer isso vendo os fundamentos. Aí depois ela consegue aprimorar, consegue pesquisar sobre inteligência artificial geral. Excelente. Vou repetir de novo, foi uma verdadeira aula. Eu estou aqui nos bastidores ouvindo vocês falarem, debatendo esse tema. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, Gibran, Davi, sejam sempre muito bem-vindos ao Tecnocast. A casa é sua. Eu que agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado e comentem lá, coloquem nos comentários as dúvidas, etc., que a gente vai interagir com vocês lá. Exatamente. Se tiverem mais dúvidas, querem conversar um pouco sobre o tema também, só seguir, né, a técnica nos nossos canais, nos procurar também nos canais pessoais aí de redes sociais, que a gente está à disposição para conversar sobre isso. Vocês viram, né? Voltar mais uma vez ao slide lá, né? 4 bilhões de anos atrás, esse podcast poderia ser o final do podcast, a gente conversando sobre o tema. E se você curtiu esse papo, quer entender mais sobre inteligência artificial, está moldando o futuro, continue acompanhando os próximos episódios do Tecnocast e acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Deixe aqui seu comentário, sua dúvida, quem sabe não vira tema do nosso próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.